A gente não está entendendo. Ok, vamos explicar. Que é o caso do Marçal, que é candidato a prefeito em São Paulo. Perfeito. Fez um estardalhaço aí nos debates, não sei o quê. na rede social. Aí a Amaral, o partido dela, entrou com uma representação no TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, que é o de São Paulo. E aí falaram, ó, rede social... Desliga. Aí, censurado. O que está acontecendo? Vamos. Querido Luiz Augusto Durso, ele é o nosso advogado. Muita gente fala que você é canhoteiro. Como é que você explica isso, doutor? É muito simples. Eu tenho o privilégio de vir para dar opiniões jurídicas e não políticas. Só que a opinião jurídica, às vezes, vai agradar a esquerda, às vezes vai agradar a direita, às vezes vai agradar o centro. Quando eu venho com uma pauta que desagrada a direita, eu sou de esquerda. Quando eu venho com uma pauta que Não, mas você é meio canhoteiro. Não sou. A audiência que sempre nos acompanha a minha fala aqui, pouco importa a minha opinião política. Mesmo Sim. eu não sendo canhoteiro, como vocês definem. Mas a minha resposta aqui vai ser sempre jurídica, que às vezes realmente vai ser mais de esquerda, às vezes vai ser mais de direita, que às vezes política. Nunca dei opinião política nem nas minhas redes sociais, mas por causa das entrevistas eu acabo recebendo análises. E eu vou dizer uma coisa para você. E eu vou dizer um negócio para você. Eu vou dizer um negócio para você. A maior besteira que eu acho são os artistas se envolvendo na política. Esses aí que também levanta uma bandeira e você perde. Esses que fizeram a besteira. Eu acho que o artista tem que ir no palco, cantar as músicas dele. Quem se meteu em política se deu mal. Paga um preço. Se arrependeu? Paga um preço. A política hoje, ela é inglória, né? A não ser que você seja político, tenha cabeça boa, queira ajudar, quem se envolve nesses temas acaba pagando um preço caríssimo. Sempre foi um recado que a política deu para a população e ela aceitava com desgosto. Chegava no fim de ano, todos os partidos unidos, tomando lá o seu uísque na festa de fim de ano, fala, poxa, mas esse candidato critica o terceiro a vida inteira. E aí agora eles estão de mãos dadas, abraçados. Lula. Isso é fazer política, às vezes, isso é política. É interlocução. Até porque hoje a gente vê tanto... Você não lembra? Lula! Animadíssimo. Vamos falar de política, então. Já que você não gosta. Já que você não gosta, nós vamos falar de política. Já que você é canhoteiro. Doutor Durso. Vamos lá, Emílio. Hoje... O tema envolve política, mas isso é importante a gente falar, é uma análise da decisão. Eu tive acesso à decisão judicial. Muita gente não está entendendo. Ok, vamos explicar. Que é o caso do Marçal, que é candidato a prefeito em São Paulo. Perfeito. Fez um estardalhaço aí nos debates, não sei o quê. Na rede social. Aí a Amaral, o partido dela, entrou com uma representação no TRE, que é Tribunal Regional Eleitoral, que é o de São Paulo. E aí falaram, ó, rede social... Desliga. Aí, censurado. O que está acontecendo? Vamos lá, Emílio. Então, você já explicou bem, uma ação judicial do partido da Tabata pediu o banimento de todas as redes sociais de Pablo Marçal e o seu site oficial como candidato. O que o juiz da Justiça Eleitoral entendeu e determinou por ordem judicial esse banimento? Ele já está banido, inclusive. Ele baseou a sua decisão em 3 pilares principais. Abuso do poder econômico, eu vou explicar para a audiência, ele monetizar o conteúdo, que ele estaria ganhando dinheiro com os views e com os likes, e que ele estava fazendo concursos para que pessoas fizessem cortes e publicassem conteúdo dele, do Pablo Marçal, nas redes sociais, e que o pagamento para essas pessoas, que o pagamento do prêmio desses concursos poderia vir de terceiros que não deveriam se envolver, ou não poderiam se envolver, como, por exemplo, PJ, em campanha eleitoral. Tá. E aí, com a base nessas 3 argumentos, inclusive também falou de abuso de comunicação, que é algo meio estranho juridicamente, mas o juiz da Justiça Eleitoral, por causa disso, entendeu que ele teria que ser banido porque estava tendo algum privilégio, algum benefício em detrimento dos outros candidatos, pela essa visibilidade, porque ele estava ganhando dinheiro com conteúdo monetizado e que as pessoas estavam publicando cortes dele. Análise prática. À primeira vista, é muito estranha essa decisão, muito estranha, porque, primeira coisa que eu argumento, o site oficial do candidato foi banido. O site oficial não tem monetização e o site oficial não tem cortes. Tá. Então, só de banir o site oficial do candidato já seria injusto.
ao meu ver. Segunda coisa, a decisão judicial, se fala de monetização de conteúdo, não precisaria banir todas as redes sociais. Bastava desmonetizar os conteúdos. Então, ordem judicial para as plataformas, tira a monetização, tá resolvido o problema da monetização. E com relação aos concursos aí de cortes, suspende, determina judicialmente para que o candidato não faça mais, se fez, eventualmente, concursos para que as pessoas façam cortes e publiquem nas redes sociais. Até porque misturou-se nessa ação, até por falta de conhecimento específico da plataforma e do uso, que a monetização viria dos views dessas publicações, mas as pessoas que estão fazendo esses cortes, esses jovens, eles colocam numa plataforma própria, não está no Instagram do Pablo oficial. Então também banir todas as redes sociais, a meu ver, é uma grande injustiça o que foi feito. Tá? Agora ele vai recorrer. Vai, com certeza. E vai ganhar. A chance dessa liminar cair, lembrando que isso é decisão liminar. Isso é liminar, né? A decisão liminar ela é tomada antes da outra parte se manifestar. Isso. Então isso só pelo conteúdo que o Partido da Tabata apresentou. E onde eles colocaram base, né? Qual foi a prova apresentada pelo Partido da Tabata. Um monte de vídeo que ele falava, a gente faz esse tipo de conteúdo, só que tem vídeo que é anterior à campanha. A análise é que mesmo ele sabendo e fazendo tudo isso, a decisão, na minha opinião, pessoal, seria desproporcional. Você poderia ter medidas iniciais que você pode tirar a monetização, desestimular esse concurso, até proibir, antes de banir tudo. Inclusive o site que não tem nada a ver com isso. E aí, pra mim, aí sim, o juiz está criando uma discrepância no pleito. Porque todos os outros candidatos têm liberdade a ter o próprio site e tal, e ele não tá tendo. Então, juridicamente, a análise é essa e tudo se deu por causa disso. Lembrando que, última coisa, Emílio, ele já criou um outro perfil. E muita gente da imprensa tá falando, Pablo Marçal tá desafiando a justiça, porque ele teria criado um paralelo. A decisão foi pontual e expressa. Isso não impede do Pablo Marçal criar novos perfis. Então o juiz permitiu. Ele criou, já está com 2,7 milhões de seguidores. 2,8 milhões de seguidores nesse ele tinha 11, né? Nesse perfil tá paralelo. Indo pra 13, né? 13 milhões. Os outros candidatos, eu vi uma postagem recente da Tabata, que ela fez uma produção melhor, tal. Porque, engraçado, a gente sempre viu que o conteúdo para a rede social era o conteúdo menos importante, ou pelo menos para aquela pessoa menos importante e mal feito. Mais amador. Não era bem produzido. Exato. Aí a primeira lição foi dos podcasts. Então o podcast veio e falou, não adianta fazer um podcast tosco, você não vai ter visibilidade, faça profissional. Eu compro um bom estúdio, um bom microfone, a imagem tem que ser boa. Hoje a internet já dá a possibilidade de você fazer uma live em alta qualidade. E aí, próprio Flow, né, o Podpah, esses pioneiros mudaram a forma de consumir conteúdo para algo profissional. E isso agora tá vindo pra campanha. E eu falava, a própria Tabata agora fez um vídeo que você vê que tem ali produção. Né? Muito. O da Atena. Então, os candidatos estão percebendo a importância das redes sociais, que o resultado da última pesquisa mostrou que interfere de fato nos números. E faz crescer ou derruba, né? Aí depende do conteúdo. Só com relação ao que o Emílio falou do futuro, eu acho que, como a gente vai lidar com isso? O TSE, ele cria portarias antes do pleito, antes da campanha. Não vai mudar para essa, eles vão ter que lidar com isso. Eu acho que essa decisão vai cair, né, essa liminar do Marçal. Mas eles vão ter que, por portaria, pensar os problemas que poderiam dar, essa situação que gera algum tipo de privilégio para uns e para outros não. E eles vão trazer portarias para dar algum tipo de delimitação, como fizeram com inteligência artificial para essa. Não pode usar, né? Porque deixa cortado, limitado, porque assim o tribunal controla. Era só a carinha. E as redes sociais dão a liberdade para falar o que quiser. Exatamente. Então eu acho que o TSE vai tentar lidar, mas vai ter dificuldade. A própria decisão, ou o próprio processo em si, para quem trabalha com tecnologia, com direito digital, vê-se que mistura tema. Porque também voltar à história do Pablo Marçal, política, tem uma história que a internet funciona muito bem com assassinato de reputação, né? Ou seja, os candidatos, um pode trocar farpa com o outro, xingar, e antes de ser proibido, banido da rede social, tem as provocações. Como é que funciona da forma jurídica? O candidato pode falar o que quiser do outro, porque também ele tem a sua liberdade dentro da rede social dele. Isso estava sendo discutido também, né? Várias decisões, que, por causa de publicação ou manifestação de algum candidato, o opositor que se sentiu atacado entrou com uma ação na Justiça Eleitoral e teve direito de resposta, que estava para ser observado. Inclusive, o Boulos teria direito de resposta de alguma fala do Marçal. Certo. E também remoção de conteúdo. O que
que o que perto do banimento é uma medida inicial melhor. É melhor você permitir que alguém, se o juiz entendeu, retratação, que se retrate ou que abra espaço para o direito de resposta, do que banir o cara. Perfeito. Entendeu? Então, o que assustou nessa decisão é que ela foi muito rápida também, né? E exagerada antes de tomar medidas prévias para depois chegar no momento e falar, olha, ele não, por exemplo, já estava tendo, me parece, pelo menos pela imprensa, descumprimentos. Bem que ele teria se manifestado, eu prefiro pagar multa do que abrir mão do conteúdo. E que ele estaria pagando multa diária, porque é a forma que o judiciário tem, né, de fazer com que se cumpra. E talvez isso tenha incomodado também a Justiça Eleitoral. Isso é uma interpretação. Afrontando a justiça. E aí eu vejo assim, até pela essa decisão recente aí que a gente está comentando, uma confusão enorme, inclusive dos técnicos, e aí eu tô falando de magistrado, de advogado, seja de quem for, de misturar temas, às vezes propositalmente para justificar alguma coisa absurda. Mas mistura-se muito. Então falar, por exemplo, de monetização, e não entende que a monetização se dá no perfil que postou, e não dá para monetizar em perfil de terceiros. E aí uma decisão judicial vem que o futuro seja isso, um amadurecimento da justiça para entender como funciona a internet e poder julgar melhor. Porque quando entender exatamente como funciona, eu defendo VAR especializado, já falei isso inclusive em evento do tribunal, para que o juiz seja um técnico também. Não adianta o juiz julgar, às vezes um desembargador de 50, 60 anos que tem mais idade, julgar uma questão de porta-lógica, quebra de IP, perícia em dispositivo eletrônico, ele tem dificuldade. Ele tem realmente dificuldade. E ele vai julgar. Então, por exemplo, que é um caso prático, juiz, às vezes até de Supremo Tribunal Federal, ministro, determinando que faça bloqueio de cripto numa situação em que está fora de corretora. Tá no wallet, que a gente chama, tá na carteira física do não dá para congelar, tá um pendrive no bolso dele. E o juiz determinando a quebra e determinando multa diária para blockchain. Não tem nem ideia que seja. Isso mostra o despreparo, muitas vezes, desses indivíduos que estão tentando trabalhar com que é a novidade, a tecnologia, né? A tecnologia, ela não volta para trás. Não. Isso aí. A gente que tem que controlar. E o que a gente não pode fazer é deixar que o preconceito se alastre. Por exemplo, cripto. Tem muita gente que fala, eu não me envolvo com cripto porque é do crime, é do terrorismo. Sabe, a porcentagem de transações na blockchain referente a ilícito, a crime, é menos de 1%. Então não é uma moeda utilizada para... que também é, como qualquer moeda corrente. Mas aí vem o preconceito e às vezes vem uma lei que impeça a utilização, que seria péssimo. Aí tá tolhendo liberdade. Por isso que quando a gente fala de tecnologia, tem que conhecer antes de legislar e antes de julgar. Muito bem. Bom. Que aula... É isso aí.